minha galerinha, tudo bem com vocês? Na aula de Educação Física passada, nós começamos a estudar sobre as danças urbanas. E nesse contexto, eu vou trazer para vocês um pouco sobre o movimento hip hop, que muitas pessoas acham que o hip hop é apenas uma dança de rua, uma dança urbana. E não é bem assim, tá bom? O hip hop nada mais é do que uma cultura que surgiu de um movimento que procurava diminuir as disputas que existiam entre as gangues nas periferias de Nova York. Lá na década de 70, então as gangues elas tinham muito conflito, muitas disputas, muitas brigas. E aí os jovens passaram a ser incentivados a substituir aquelas brigas por batalhas de danças. Então, como aconteciam essas danças? Eles faziam um círculo e aí um ficava desafiando o adversário da outra gangue. E aí, quem fizesse mais movimentos, desafiasse mais o corpo, com movimentos bruscos, saltos, aí eles iam marcando ponto, né? Vamos dizer assim, ganhando prestígio para a sua gangue. Então, com essa proposta de substituir as brigas por disputas de dança, aos poucos o hip hop começou a se estruturar como um movimento cultural e artístico, certo? É importante dizer que nas regiões periféricas lá de Nova York, as regiões eram ocupadas em grande parte pela população negra, latina, e aí existia muita pobreza, violência, tráfico de drogas, racismo e, além de poucos espaços de lazer e de cultura. Então, esse contexto em que eles usavam a dança como uma forma de disputa, surge também o grafite, que no início o grafite, que eu falei para você, a arte em pinturas, né? São as pinturas feitas nos ambientes urbanos, certo? Então, inicialmente, o grafite também era utilizado pelas gangues para demonstrar quem era superior, quem era o grupo superior em relação ao outro. Então, nesse contexto, surge o grafite como forma artística, porque antes o grafite, como eu falei para vocês, que são a arte nas paredes, né, essa pintura. Então, inicialmente o grafite ele era usado para que as gangues demonstrassem quem era superior ao outro, com relação ao outro, certo? Então, o grafite passa a ser uma característica artista. Então, os desenhos nos muros tornam-se uma forma de expressão dos jovens daquela época. Então, antes, as gangues que eram envolvidas em disputas violentas, elas começaram a transformar em grupos de dança e grafitagem, certo? Então, aquelas gangues que antes só viviam brigando, disputando, e era de forma muito violenta. Então, elas começaram a se transformar em grupos de dança e grafitagem, certo? E além dessas práticas, alguns deles criavam atividades educativas para dar suporte a jovens e procurar garantir um futuro mais digno para eles, certo? Então, gente, como eu falei para vocês na aula passada, o hip hop é composto por 3 principais elementos: a dança break, né, a dança de rua, o grafite, que é a pintura, e o rap. Hoje nós vamos focar no grafite. O grafite foi fundamental para a ampliação do movimento do hip hop pelo mundo. Então, quais são os temas que são abordados relacionados pelo grafite? Principalmente temas que envolvem a vida na periferia e as barreiras com que essa população enfrenta os espaços urbanos. Então, veja, gente, que o movimento hip hop, assim como as danças urbanas de modo geral, surge lá na periferia, lá no bairro pobre, onde existe violência, discriminação, drogas e por aí vai. Então, para que a gente entenda o contexto sociocultural, está a origem do hip hop. Então, existem diversos estilos e grupos de grafite, certo? O autor Fauci, ele vai trazer 4 desses estilos. Então, existe... vou mostrar para vocês. O estilo livre, que é esse aqui, ó. O estilo livre. O estilo livre, o nome é bem sugestivo, não segue regras, certo? Nem adota técnicas precisas, nem mistura de vertentes e materiais. Existe o estilo selvagem, que é esse aqui, ó.
o estilo selvagem. Ele usa setas, letras tortas, caligrafia quase indecifrável. Existe o 3D, vou mostrar aqui para vocês, é esse aqui, o 3D, que explora imagens realistas em 3 dimensões. E existe o Draw Up, existe o que na tradução é vômito, que emprega um desenho rápido e pouco elaborado. Mas existem muitos outros estilos e grupos de grafite. Bem, gente, como essas pinturas são realizadas? Elas podem ser realizadas à mão livre, né, com uso de tinta ou spray, né, ou mesmo com a ajuda de moldes. O artista de grafite ele é conhecido como writer, que é escritor, autor ou grafiteiro. Em suas obras, eles deixam a assinatura, que é chamada de tag, né, que significa etiqueta, identificação. E essas tags são muito importantes porque, além de dar identidade aos painéis, eles vão assinar, né, atua como marca registrada de cada grafiteiro. Nós temos aqui no Brasil um grafiteiro bem famoso, né, o artista Eduardo Cobra, e eu vou mostrar aqui 3 de suas obras. Essa primeira é o Painel Etnias. Vejam, Painel Etnias. Lá no Rio de Janeiro, então, lá no centro urbano, O outro é um bem famoso, esse aqui, ó. É o retrato do físico alemão Albert Einstein, certo? Isso lá em São Paulo. E tem esse outro, veja, o retrato de Anne Frank, que é uma menina judia que foi assassinada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial lá em Amsterdã. Então, gente, o grafite é uma manifestação artística, é diferente de pichação, que é proibido, tá certo, gente? Que são aqueles rabiscos, que chamam nome, diferente de pichação. Então, é uma arte, o poder público, ele precisa autorizar, certo? E aí o artista vai lá e conclui sua obra. Bem, vocês vão assistir agora um vídeo que eu coloquei pelo YouTube, uma aula bem bacana sobre o movimento hip hop. Depois tem uma aula prática, eu gostaria de que vocês fizessem em casa. E por fim, vocês vão responder as questões do dia, tá bom? Então, fiquem com Deus. Na próxima aula a gente finaliza esse tema do hip hop. Beijos!